Você já imaginou jantar sozinha no aniversário? E um estranho sentar à sua mesa, dizendo ser o seu presente? O que veio depois mudou tudo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Antes de prosseguirmos, tenho que dizer: se essa história te emocionar, seja ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O sol começava a se pôr na agitada Avenida Paulista quando Fernanda Campos empurrou a porta do restaurante Almanara, um dos estabelecimentos mais tradicionais de São Paulo. Em outros tempos, o local seria o cenário perfeito para a comemoração de seu aniversário de 38 anos, com suas paredes de madeira escura, lustres de cristal e a atmosfera de elegância que emanava de cada detalhe. Naquela noite, porém, o restaurante parecia tão vazio quanto o coração da arquiteta. Vestindo um vestido azul marinho que realçava seus olhos cor-de-mel, Fernanda foi conduzida pelo maître até uma mesa próxima à janela. Dali, podia observar o movimento frenético da cidade que nunca para, um contraste cruel com a paralisia que sentia em sua própria vida. As luzes dos edifícios comerciais começavam a se acender, e os paulistanos apressados voltavam para casa após mais um dia de trabalho. "A senhora deseja algo para beber enquanto decide o pedido?" perguntou o garçom, entregando-lhe o cardápio com uma cordialidade profissional. "Um vinho tinto, por favor, o que você recomendar?" respondeu ela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Enquanto esperava, Fernanda observou discretamente as outras mesas. Um casal de idosos comemorava algo com taças erguidas, um grupo de executivos discutia animadamente, uma família com crianças risonhas ocupava uma mesa maior ao fundo. Todos tinham alguém, todos, menos ela. Seu celular permanecia silencioso, exceto por algumas mensagens automáticas de empresas desejando feliz aniversário, lembretes impessoais de que sua data estava registrada em algum banco de dados corporativo. Nem mesmo sua irmã, Beatriz, que morava em Fortaleza, havia ligado. E seus pais, que haviam se mudado para Portugal há 5 anos, provavelmente esqueceram a data em meio à agitação de suas novas vidas. Fernanda suspirou, pensando em como havia chegado àquele ponto. Formada com distinção pela USP, sócia de um dos escritórios de arquitetura mais conceituados da capital paulista, dona de um apartamento no Itaim Bibi e de um carro do ano. No papel, uma mulher bem-sucedida. Na realidade, alguém que havia trocado conexões reais por conquistas profissionais, até se ver completamente sozinha em uma noite que deveria ser especial. O garçom retornou com a taça de vinho e ela bebericou lentamente, sentindo o líquido rubi descer quente por sua garganta. Seus pensamentos vagaram para os aniversários da infância, em Ribeirão Preto, no interior paulista. O bolo de chocolate com brigadeiros que sua mãe preparava, as brincadeiras no quintal da casa com os amigos da escola, a sensação de pertencimento. Como havia perdido tudo isso? Seus relacionamentos amorosos nunca duravam mais que alguns meses. O último, com o Ricardo, havia terminado há quase um ano, quando ele recebeu uma proposta para trabalhar em Barcelona e ela se recusou a deixar a carreira para acompanhá-lo. Desde então, encontros casuais e superficiais marcavam sua vida afetiva, sem nada que preenchesse o vazio crescente em seu peito. Fernanda pegou o menu e começou a folheá-lo sem realmente ver as opções. A solidão parecia aumentar a cada minuto que passava naquele ambiente. Por que havia escolhido jantar sozinha, em vez de simplesmente pedir algo em casa? Talvez, no fundo, ainda esperasse que algo mágico acontecesse, como nos filmes que costumava assistir nas noites de domingo. O garçom voltou para anotar seu pedido e ela optou pelo salmão grelhado com legumes, mais por obrigação de alimentar-se do que por apetite real. Enquanto aguardava, abriu sua bolsa e retirou um pequeno caderno preto, onde costumava anotar ideias para projetos. Naquela noite, porém, o que saía de sua caneta eram pensamentos soltos, fragmentos de uma reflexão dolorosa sobre sua vida. 38 anos.
O que tenho para mostrar além de plantas baixas e maquetes? Escreveu ela, antes de fechar o caderno com um movimento brusco. O salmão chegou, perfeitamente preparado e artisticamente disposto no prato, mas cada garfada parecia um esforço monumental. A comida, apesar de saborosa, não trazia nenhum conforto. Fernanda observava as pessoas ao seu redor, conversando, rindo, compartilhando momentos. A invisibilidade que sentia era quase física, como se uma redoma de vidro a separasse do resto do mundo. Foi quando a porta do restaurante se abriu e um homem alto, de aproximadamente 40 anos, entrou com uma presença que imediatamente captou sua atenção. Vestia um terno azul escuro impecavelmente cortado, e seu andar transmitia uma confiança tranquila. O maître o recebeu com deferência especial, indicando que devia ser um cliente habitual ou alguém importante. Fernanda tentou não encarar, mas seus olhos pareciam magneticamente atraídos para aquela figura. Havia algo nele que destoava da impessoalidade da cidade grande. Talvez o sorriso genuíno com que cumprimentava os funcionários ou a maneira como seu olhar parecia absorver cada detalhe do ambiente. Para sua surpresa, o maître começou a conduzi-lo em direção à sua área. Com horror, Fernanda percebeu que a única mesa disponível nas proximidades era exatamente ao lado da sua. Rapidamente abaixou os olhos para o prato, fingindo total absorção em sua refeição solitária. "Boa noite", disse uma voz grave e melodiosa, direcionada não ao garçom, mas a ela. Fernanda ergueu o olhar, encontrando os olhos mais intensamente verdes que já havia visto. O homem sorria para ela de sua mesa vizinha. "Boa noite", respondeu, tentando manter a compostura, enquanto sentia suas bochechas corarem levemente. "Perdoe-me a intromissão, mas não pude deixar de notar que estamos na mesma situação, jantando sozinhos em uma noite de quinta-feira", comentou ele, com um sorriso que parecia ao mesmo tempo respeitoso e acolhedor. Havia algo naquele sorriso que fez Fernanda baixar suas defesas habituais. Talvez fosse o vinho, talvez a solidão da data, ou talvez algo no olhar daquele estranho que parecia enxergar além da fachada de autossuficiência que ela havia construído. Parece que sim", respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso. "Embora eu suspeite que nossas razões sejam diferentes. Quem sabe?" O homem ergueu as sobrancelhas de forma intrigante. "O universo tem um jeito curioso de criar coincidências." Ele fez um gesto educado em direção à cadeira vazia na mesa dela. "Seria um atrevimento muito grande se eu sugerisse unirmos nossas solidões? Prometo ser uma companhia melhor que o silêncio." Fernanda hesitou por um momento, anos de cautela urbana fazendo soar alarmes em sua mente. Mas algo naquele homem, a transparência de seu olhar talvez, a fez assentir levemente. "Por que não?", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a facilidade da decisão. O homem se levantou com um movimento elegante e se aproximou, estendendo a mão. "Miguel Almeida", apresentou-se. "Fernanda Campos", respondeu ela, sentindo a firmeza calorosa de seu aperto de mão. Enquanto Miguel se acomodava à sua frente, Fernanda notou como a atmosfera do restaurante parecia ter mudado sutilmente. As luzes pareciam mais suaves, a música ambiente mais perceptível, e até mesmo o sabor do vinho em sua taça parecia mais intenso. "Então, Fernanda Campos, o que a traz a jantar sozinha numa noite de quinta-feira?", perguntou Miguel, enquanto fazia um gesto discreto para o garçom, que prontamente transferiu seu pedido para a nova mesa. Fernanda hesitou, considerando uma resposta evasiva, como faria normalmente. Em vez disso, surpreendeu-se ao dizer: "É meu aniversário, na verdade." Os olhos de Miguel se arregalaram, e um sorriso amplo iluminou seu rosto. "Não acredito. Que coincidência extraordinária." "Que coincidência extraordinária!" exclamou Miguel, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. "Hoje também é meu aniversário." Fernanda o encarou com ceticismo. "Está brincando, não é?" "Isso parece diálogo de filme romântico barato." Miguel riu, um som genuíno que ecoou pelo ambiente. Retirou sua carteira do bolso interno do paletó e mostrou sua identidade. "Veja por si mesma. 12 de agosto. 40 anos completados hoje." Fernanda examinou o documento, constatando que ele falava a verdade.
A coincidência era realmente notável e uma sensação estranha percorreu sua espinha. Ela devolveu a identidade, agora genuinamente intrigada pelo homem à sua frente. E você escolheu comemorar sozinho? Perguntou ela, enquanto o garçom servia uma taça de vinho para Miguel. Nem sempre planejamos nossas circunstâncias, respondeu ele, com um brilho enigmático no olhar. Estava em uma reunião de negócios em São Paulo, que se estendeu mais do que o esperado. E meus planos originais para o Rio tiveram que ser cancelados. Você não é de São Paulo, então? Nasci aqui, mas nos últimos 10 anos tenho vivido entre Rio e Paraty. E você, paulistana da Gema? Interior, Ribeirão Preto. Vim para a capital estudar arquitetura na USP e nunca mais saí. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Fernanda se viu falando sobre sua infância no interior paulista, seus anos de faculdade, os desafios de construir uma carreira em um ambiente predominantemente masculino. Miguel revelou que trabalhava com investimentos em projetos sustentáveis, especialmente na área de turismo ecológico. A maior parte do meu trabalho consiste em identificar iniciativas que possam gerar impacto positivo e ajudá-las a se tornarem viáveis economicamente, explicou ele, enquanto partilhavam uma sobremesa de chocolate que o garçom havia trazido com uma pequena vela. Insistência do próprio restaurante ao descobrir que comemoravam aniversário. Parece mais gratificante que desenhar condomínios de luxo para pessoas que já têm 3 casas, comentou Fernanda, com uma pontada de amargura que não conseguiu disfarçar. Miguel a observou com interesse. Você não parece satisfeita com seu trabalho. O problema não é o trabalho em si. Sou boa no que faço. Mas ultimamente tenho me perguntado qual é o propósito real de tudo isso. Que diferença estou fazendo no mundo? As palavras saíram antes que pudesse contê-las, revelando um questionamento que nem a seus amigos mais próximos havia compartilhado, se é que ainda podia chamar alguém de amigo próximo. Em vez de oferecer platitudes ou conselhos superficiais, Miguel permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se realmente considerasse suas palavras. Entendo esse sentimento, disse finalmente. Passei por algo semelhante há alguns anos. Estava construindo uma carreira de sucesso em finanças tradicionais, mas sentia um vazio crescente. Foi quando decidi redirecionar meus conhecimentos para projetos que realmente importam. Seus olhos adquiriram um brilho especial quando começou a falar sobre um projeto em particular. Uma pousada comunitária em Paraty, que empregava jovens de comunidades carentes, oferecendo não apenas trabalho, mas formação profissional. A pousada Novos Horizontes começou como um experimento, mas hoje é um modelo que estamos replicando em outras regiões, explicou ele. Conseguimos criar um negócio economicamente viável que também transforma vidas. Fernanda o ouvia com crescente interesse. Havia algo magnético na maneira como Miguel falava sobre seu trabalho, uma paixão genuína que ela invejava secretamente. Como você conseguiu dar esses saltos? Perguntou. Sair de um caminho seguro para algo incerto? Miguel sorriu, tomando um gole de vinho antes de responder. Não foi um salto, na verdade. Foi mais como seguir um chamado que estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Às vezes, Fernanda, a vida nos apresenta encruzilhadas. Podemos seguir o caminho conhecido ou arriscar algo novo. Raramente sabemos onde o novo caminho vai dar, mas quase sempre sabemos que o caminho conhecido não nos leva mais aonde queremos ir. Suas palavras ressoaram profundamente nela, como se tivesse articulado algo que ela mesma sentia, mas não conseguia expressar. O restaurante começava a esvaziar quando o garçom se aproximou discretamente, perguntando se desejariam mais alguma coisa. Foi apenas então que Fernanda percebeu quanto tempo havia passado. Quase 3 horas de conversa que pareciam ter voado. Acho que perdemos a noção do tempo, comentou ela, checando o relógio com surpresa. Não consigo pensar em uma maneira melhor de perder tempo, respondeu Miguel, com um sorriso que iluminou seu rosto. Mas talvez devêssemos continuar esta conversa em outro lugar. Há um bar na cobertura do meu hotel com uma vista espetacular da cidade. A menos que você precise ir para casa. Havia um convite implícito em suas palavras, e Fernanda sentiu um momento de hesitação. Era uma quinta-feira,
Tinha trabalho no dia seguinte e mal conhecia este homem. A prudência sugeria encerrar a noite ali. Prometo que é apenas um drink e uma vista, acrescentou Miguel, percebendo sua hesitação. Seria uma pena encerrar nosso encontro duplo de aniversário tão cedo. Algo na sinceridade de seu olhar, ou talvez na maneira como a noite havia transformado seu estado de espírito, fez com que Fernanda assentisse. Um drink e uma vista parece perfeito, respondeu. Miguel insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos dela, argumentando que era seu presente de aniversário para ambos. Na saída do restaurante, o ar fresco da noite paulistana os recebeu, e Fernanda sentiu um arrepio que não era apenas devido à temperatura. O hotel de Miguel ficava a apenas 2 quarteirões dali, na mesma Avenida Paulista. Enquanto caminhavam lado a lado, Fernanda notou como ele naturalmente ajustava seus passos aos dela, como mantinha uma distância respeitosa e como, ocasionalmente, seus olhares se encontravam, seguidos por sorrisos que pareciam compartilhar um segredo. O bar na cobertura era exatamente como ele havia descrito, elegante, com iluminação suave e uma vista de tirar o fôlego da cidade iluminada. Sentaram-se em uma mesa próxima à beirada, de onde podiam ver o horizonte de arranha-céus que definia a paisagem paulistana. É incrível como tudo parece diferente visto de cima, comentou Fernanda, observando as luzes da cidade que se estendiam até onde a vista alcançava. Muda a perspectiva, não é? Concordou Miguel. Às vezes precisamos dessa distância para enxergar padrões maiores em nossas vidas. Pediram drinks, um Moscow Mule para ela, um whisky puro para ele, e a conversa retomou seu fluxo natural. Miguel contou sobre sua infância em São Paulo, filho único de um professor universitário e uma médica, e como havia deixado a cidade após um relacionamento fracassado. Ela era jornalista, cobria política. Estávamos noivos quando recebeu uma proposta para ser correspondente em Bruxelas, explicou ele. Achei que poderíamos fazer funcionar. Talvez eu pudesse ir também, mas ela queria aquela liberdade, aquela independência. No fim, escolheu a carreira. Havia uma nota de melancolia em sua voz que ressoava com as próprias experiências de Fernanda. Entendo isso melhor do que gostaria, admitiu ela contando sobre Ricardo e Barcelona. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Miguel a observou com um olhar pensativo. Não acho que existam escolhas certas ou erradas nesses casos. Apenas caminhos diferentes. O importante é estar em paz com o caminho que escolhemos. E você está? Em paz com seu caminho? A pergunta pairou no ar por um momento, carregada de um peso que ia além da conversa casual que vinham mantendo. Estou chegando lá, respondeu ele finalmente, com um sorriso que continha tanto certeza quanto vulnerabilidade. O projeto em Paraty tem sido uma grande parte dessa jornada. A menção ao projeto despertou novamente a curiosidade de Fernanda, e Miguel passou a descrever com mais detalhes a pousada e a fundação que havia criado para apoiar iniciativas semelhantes. Na verdade, disse ele após um momento de aparente reflexão, estamos justamente buscando parcerias com profissionais de arquitetura para nossa próxima fase. Queremos construir um centro de capacitação anexo à pousada, algo que reflita os valores de sustentabilidade e inclusão do projeto. Os olhos de Fernanda brilharam com interesse genuíno. Isso soa fascinante. Que tipo de estrutura vocês estão pensando? Algo que se integre ao ambiente natural, usando materiais locais e técnicas sustentáveis, explicou Miguel. Mas que também seja funcional e acolhedor. Um espaço que inspire os jovens que vão se formar lá. Enquanto ele falava, Fernanda começou a visualizar possibilidades, seu cérebro de arquiteta naturalmente transformando conceitos em formas e espaços. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu aquela faísca de entusiasmo genuíno por um projeto. Tenho algumas ideias que poderiam funcionar para algo assim, comentou, quase para si mesma. Miguel sorriu, observando-a com um interesse que ia além do profissional. Gostaria de ouvir sobre elas. Na verdade, ele fez uma pausa, como se avaliando uma ideia que acabara de surgir. Tenho que voltar a Paraty amanhã. Por que você não vem comigo? Poderia conhecer o espaço, ver o projeto de perto. Fernanda o encarou, surpresa com o convite inesperado. Ir para Paraty? Amanhã?
Mas eu tenho trabalho, compromissos. É sexta-feira, um fim de semana em Paraty. Volamos no domingo à noite, insistiu ele, seus olhos verdes brilhando com entusiasmo. Pense nisso como um presente de aniversário para você mesma, uma chance de conhecer algo novo, talvez até encontrar aquele propósito que você sente que está faltando. A proposta pairava no ar entre eles, audaciosa e tentadora. Fernanda observava Miguel com uma mistura de fascínio e cautela. Em outra época de sua vida, teria recusado imediatamente. Era absurdo considerar viajar para Paraty com um homem que acabara de conhecer. Mas algo naquela noite, talvez a coincidência dos aniversários ou a conexão inesperada que sentiu com ele, a fazia hesitar em vez de recusar. Você sempre convida mulheres que acaba de conhecer para viagens de fim de semana? Perguntou ela, tentando manter o tom leve, embora seu coração batesse acelerado. Miguel sorriu, mas seu olhar permaneceu sério. Na verdade, nunca fiz isso antes, mas também nunca conheci alguém que parecesse tão sincronizada com o que estou buscando para o projeto. Ele fez uma pausa. Profissionalmente falando, é claro. O modo como ele acrescentou a última frase, com um leve rubor nas bochechas, fez Fernanda se perguntar se havia mais naquele convite do que apenas interesse profissional. Você realmente acredita em coincidências? Perguntou ela, girando a taça quase vazia entre os dedos. Acredito em momentos decisivos, respondeu ele. Encontros que parecem casuais, mas que podem mudar o curso de nossas vidas. Se não acreditasse, nunca teria iniciado o projeto em Paraty. Havia uma convicção tranquila em sua voz que tocou algo profundo em Fernanda. Durante anos, ela havia seguido um caminho seguro e previsível, fazendo escolhas cautelosas, racionais. E onde isso a havia levado? A um aniversário solitário em um restaurante vazio. Posso pensar nisso até amanhã? Perguntou finalmente. Claro, respondeu Miguel sem pressionar. Vou deixar meu número. O voo sai às 15h do Congonhas. Seria uma honra ter sua companhia e sua expertise, mas entendo completamente se decidir que é precipitado. Trocaram contatos, e Miguel fez questão de chamá-la a um táxi quando deixaram o bar, por volta da meia-noite. Na despedida, ele segurou sua mão por um momento mais longo que o necessário, seus olhos verdes fixos nos dela. Obrigado por transformar este aniversário em algo especial, Fernanda. Eu que agradeço, respondeu ela, surpresa com a sinceridade em sua própria voz. Foi uma noite inesquecível. No táxi, a caminho de seu apartamento no Itaim, Fernanda se perguntava se tudo aquilo havia realmente acontecido ou se era apenas um sonho elaborado criado por sua mente solitária. O cartão de Miguel em sua bolsa, entretanto, era a prova concreta do encontro. Ao chegar em casa, foi recebida pelo silêncio familiar do apartamento vazio. Kickstarter, seu gato siamês, veio se enroscar em suas pernas, único ser vivo que notaria sua ausência caso decidisse embarcar nessa aventura impulsiva. Fernanda tomou um banho demorado, tentando organizar os pensamentos. A proposta de Miguel era tentadora, não apenas pela atração que sentira por ele, algo que não experimentava há muito tempo, mas também pela oportunidade profissional que representava. Um projeto com propósito, algo que pudesse dar sentido ao seu trabalho, além dos edifícios corporativos e condomínios de luxo que dominavam seu portfólio. Deitada na cama, revirou-se inquieta por horas antes de finalmente adormecer, sonhando com ondas do mar batendo em praias desertas e olhos verdes que pareciam enxergar sua alma. Na manhã seguinte, acordou com uma determinação que não sentia há anos. Ligou para o escritório e, pela primeira vez em sua carreira, tirou um dia de folga sem aviso prévio, alegando questões pessoais. Surpreendentemente, o mundo não desabou com sua ausência. Enviou uma mensagem para Miguel. Que horas nos encontramos no aeroporto? A resposta veio quase imediatamente. 14 no check-in. Mal posso esperar para lhe mostrar Paraty. As próximas horas foram um turbilhão de atividades. Fernanda arrumou uma pequena mala com roupas para o fim de semana, deixou comida extra para Kickstarter e ligou para sua vizinha, Dona Cecília, pedindo que desse uma olhada no gato durante sua ausência. No táxi a caminho do aeroporto, uma sensação de irrealidade a envolveu. Estava realmente fazendo isso?
embarcando em uma viagem impulsiva com um homem que conhecera na noite anterior? A Fernanda de uma semana atrás nunca consideraria tal loucura. Mas a Fernanda de agora, com 38 anos recém-completados, sentia uma necessidade urgente de romper com padrões que já não lhe serviam. Miguel a esperava no saguão do aeroporto, vestindo jeans escuro e uma camisa branca simples que contrastava com seu tom de pele bronzeado. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso que dissipou qualquer dúvida restante que ela pudesse ter. "Você veio", disse ele, como se ainda não acreditasse. "Acho que precisava dessa loucura", respondeu Fernanda, sentindo-se estranhamente leve. O voo para o Rio de Janeiro foi breve, e de lá seguiram de carro alugado pela sinuosa rodovia Rio-Santos, com suas vistas deslumbrantes da costa. A conversa fluía facilmente entre eles, alternando entre discussões sobre arquitetura sustentável e histórias pessoais. "Então, como começou esse projeto em Paraty?", perguntou Fernanda, enquanto admirava o oceano que aparecia entre as curvas da estrada. Miguel ficou em silêncio por um momento, como se organizasse seus pensamentos. "Começou com uma promessa", respondeu finalmente. "Uma promessa que fiz a alguém importante para mim." Havia algo em seu tom que sugeria uma história mais profunda, mas antes que pudesse elaborar, ele apontou para um mirante à beira da estrada. "Vamos parar aqui por um momento? A vista é incrível, e já estamos quase chegando em Paraty." O mirante oferecia uma visão panorâmica da Baía de Paraty, com suas águas cristalinas pontilhadas de pequenas ilhas verdes e o centro histórico ao fundo, com seus telhados coloniais e torres de igrejas centenárias. "É deslumbrante", sussurrou Fernanda, absorvendo a beleza da paisagem. "Este lugar tem algo mágico", comentou Miguel parando ao seu lado. "A maneira como o tempo parece desacelerar, como a natureza e a história coexistem em equilíbrio. Foi isso que me conquistou quando vim pela primeira vez." Quando retomaram a viagem, Miguel começou a contar mais sobre como adquirira a propriedade que agora abrigava a pousada. Era uma antiga fazenda de café, praticamente abandonada. Os herdeiros queriam se livrar dela e eu estava procurando um lugar para recomeçar. Foi quase predestinado. Ao chegarem a Paraty, o sol começava a se pôr, banhando as ruas de paralelepípedos do centro histórico com uma luz dourada. Miguel dirigiu pelas ruas estreitas com a familiaridade de quem conhecia cada curva, cada esquina. "A pousada fica um pouco afastada do centro", explicou ele. "Cerca de 10 minutos de carro em direção à praia do Jabaquara." Quando finalmente chegaram à propriedade, Fernanda entendeu por que Miguel falava dela com tanto carinho. A pousada Novos Horizontes estava harmoniosamente integrada à exuberante vegetação da Mata Atlântica. O conjunto de pequenas construções de arquitetura rústica, porém elegante, espalhava-se por um terreno que descia suavemente até uma praia particular. Na recepção, foram recebidos por uma jovem de aparentemente 20 e poucos anos, com cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. "Juliana, esta é Fernanda Campos, a arquiteta de São Paulo que mencionei", apresentou Miguel. "Fernanda, Juliana foi uma das primeiras jovens a participar do nosso programa de capacitação. Hoje é gerente da pousada." "Bem-vinda", cumprimentou Juliana com um sorriso caloroso. Miguel não parava de falar sobre trazer uma arquiteta para nos ajudar com o projeto do centro de formação. "Ele mencionou isso ontem à noite", respondeu Fernanda, ligeiramente confusa. "Mas pelo que entendi, vocês se conheceram ontem." Miguel e Juliana trocaram um olhar rápido. "Na verdade", explicou Miguel, parecendo um pouco constrangido, "eu já estava de olho no seu trabalho há algum tempo. Aquele projeto de revitalização que você fez para a antiga fábrica no Brás, transformando-a em um espaço cultural. Foi exatamente o tipo de sensibilidade que estamos buscando para nosso centro de formação." Fernanda o encarou, surpresa. "Você pesquisou sobre mim antes de nos conhecermos?" "Não exatamente", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. "Seu nome estava em uma lista de profissionais recomendados por um amigo em comum, Carlos Mendonça, da Fundação Cultural Paulista. Eu pretendia entrar em contato formalmente na próxima semana. Encontrá-la no restaurante foi realmente uma coincidência." "Uma coincidência e tanto", murmurou Fernanda, não sabendo exatamente como se sentir com essa revelação.
Percebendo seu desconforto, Juliana interveio. Deixe-me mostrar seu chalé. Tenho certeza que você vai querer descansar um pouco depois da viagem. O chalé designado para Fernanda era uma construção charmosa, com paredes de pedra e madeira, amplas janelas voltadas para o mar e uma varanda privativa com rede. O interior era simples, mas confortável, decorado com artesanato local e mobiliário rústico de madeira de demolição. É lindo, comentou Fernanda, admirando o espaço. Fico feliz que tenha gostado, respondeu Juliana. Jantamos às 8 no restaurante principal. É uma refeição comunitária, com todos os hóspedes e a equipe, uma tradição da pousada. Quando Juliana saiu, Fernanda sentou-se na beira da cama, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. O encontro com Miguel não fora tão fortuito quanto parecia. Ele já conhecia seu trabalho, já tinha intenção de contatá-la. Isso tornava tudo mais ou menos estranho. Não conseguia decidir. Tomou um banho refrescante e trocou de roupa, optando por um vestido leve de algodão estampado que raramente usava em São Paulo. Ao sair para a varanda, foi recebida pelo som das ondas quebrando na praia e o perfume das flores tropicais que cercavam o chalé. A sensação de irrealidade persistia, mas agora era acompanhada por uma curiosidade crescente sobre o verdadeiro propósito de Miguel ao trazê-la até ali. Às 8 em ponto, dirigiu-se ao restaurante principal, uma estrutura aberta com teto de palha e vista para o mar. Várias mesas estavam dispostas em formato de U, e cerca de 20 pessoas já estavam reunidas, conversando animadamente. Miguel veio ao seu encontro assim que a viu. Venha, quero lhe apresentar a equipe e alguns dos jovens do programa. O jantar na pousada Novos Horizontes era muito mais do que uma simples refeição. Era um ritual de comunhão. Sentada à grande mesa comunitária, Fernanda observava fascinada a diversidade de pessoas reunidas ali. Havia hóspedes de várias partes do Brasil e alguns estrangeiros, mesclados com os jovens do programa de capacitação e a equipe permanente da pousada. Miguel a apresentou a todos como a brilhante arquiteta que vai nos ajudar com o novo centro de formação, o que a deixou simultaneamente lisonjeada e apreensiva. Ela ainda não havia concordado formalmente em participar do projeto, mas a maneira como todos a receberam, com entusiasmo genuíno e expectativas palpáveis, tornava difícil imaginar uma recusa. Durante o jantar, servido em grandes travessas de cerâmica local, Fernanda conversou com vários jovens do programa. Já havia Mateus, um rapaz de 19 anos, que crescera em uma comunidade pesqueira próxima e agora estudava gastronomia enquanto trabalhava na cozinha da pousada. Teresa, de 22 anos, que viera de uma favela do Rio e encontrara na hospitalidade uma vocação inesperada. E Paulo, um jovem quieto de 20 anos que revelou ter abandonado o envolvimento com o tráfico para se dedicar à marcenaria artesanal. Antes do Miguel aparecer, meu futuro já estava traçado, contou Paulo, com uma seriedade que contrastava com sua juventude. Ou prisão ou cemitério. Foram as únicas opções que vi crescendo onde cresci. Agora, faço móveis que são vendidos para gente de São Paulo, Rio, até para fora do país. Tenho um ofício, sabe? Algo que ninguém pode tirar de mim. As histórias se sucediam, cada uma mais impactante que a anterior. Fernanda bebia cada palavra junto com o vinho de produção local, sentindo uma emoção crescente ao perceber o impacto real que o projeto de Miguel estava tendo na vida daquelas pessoas. Quando a sobremesa foi servida, uma torta de banana caramelizada que Mateus orgulhosamente anunciou ser sua criação, Miguel se aproximou novamente de Fernanda. Então, o que está achando até agora? Perguntou com um brilho de expectativa no olhar. Estou impressionada, admitiu ela sinceramente. O que você construiu aqui é extraordinário, Miguel. Não é apenas uma pousada ou um programa de capacitação. É uma comunidade. Ele sorriu, parecendo genuinamente tocado por suas palavras. Esse era exatamente o objetivo. Criar um espaço onde pessoas pudessem se reconectar, consigo mesmas, com os outros, com a natureza. Após o jantar, Miguel a convidou para uma caminhada pela propriedade, para que pudesse mostrar o terreno onde pretendiam construir o centro de formação. A noite estava clara, com um céu estrelado que São Paulo jamais permitiria ver,
e a lua cheia iluminava o caminho, tornando lanternas desnecessárias. O terreno fica logo após aquela elevação, explicou Miguel enquanto caminhavam por uma trilha bem cuidada. É uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados, com vista para o mar de um lado e para a montanha do outro. Ao chegarem ao local, mesmo na penumbra da noite, Fernanda pôde perceber o potencial do espaço. A localização era perfeita, próxima o suficiente da pousada para integrar-se a ela, mas com privacidade suficiente para funcionar como um ambiente dedicado ao aprendizado. Quero algo que se integre à paisagem, explicou Miguel gesticulando entusiasmado. Que use materiais locais, aproveite a ventilação natural, capte água da chuva, mas também precisa ser funcional. Salas de aula, oficinas para trabalhos práticos, um espaço multiuso para eventos. Enquanto ele falava, Fernanda já começava a visualizar possibilidades. Seu cérebro de arquiteta naturalmente traduzia as palavras em formas, volumes, texturas. Estou pensando em uma estrutura principal circular, comentou ela quase para si mesma, com módulos interligados que se abrem para pátios internos. Poderíamos usar bambu da região para a estrutura, combinar com técnicas de bioconstrução. Percebendo o olhar de Miguel sobre ela, Fernanda interrompeu seu fluxo de pensamentos. Desculpe, já estou projetando e nem sei se vou aceitar o trabalho. E vai? Perguntou ele com uma simplicidade direta que a desarmou. Fernanda suspirou, olhando ao redor. A lua iluminava suavemente a baía ao longe, e a brisa trazia o cheiro de maresia e flores noturnas. Era um lugar de beleza quase transcendental. Seria difícil dizer não depois de conhecer os jovens, ver o que você construiu aqui, admitiu ela. Mas tenho uma vida em São Paulo, compromissos, o escritório. Entendo, respondeu Miguel sem pressionar. Mas saiba que seria uma honra contar com seu talento neste projeto, e poderíamos encontrar um arranjo que funcionasse com suas outras responsabilidades. No caminho de volta à pousada, Miguel começou a contar mais sobre sua própria jornada. Como havia trabalhado no mercado financeiro por anos, acumulando recursos, mas sentindo um vazio crescente. Tudo mudou quando conheci Helena, revelou ele, sua voz adquirindo um tom diferente. Ela era médica, trabalhava com comunidades carentes ao longo da costa. Foi ela quem me mostrou que é possível unir propósito e sustentabilidade econômica. Ela trabalha com você na pousada? Perguntou Fernanda, curiosa sobre essa mulher que parecia ter tido tanta influência sobre Miguel. Ele fez uma pausa antes de responder, seu olhar perdendo-se no horizonte por um momento. Helena faleceu há 5 anos. Um problema cardíaco congênito que ninguém sabia que ela tinha. Miguel, eu sinto muito, murmurou Fernanda, tocando levemente seu braço em um gesto instintivo de conforto. Nos conhecemos aqui em Paraty quando eu estava de férias. Ela me fez prometer que faria algo significativo com minha vida, algo que criasse oportunidades reais para pessoas que não as tinham. Essa pousada, esse projeto, é o cumprimento dessa promessa. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que contrastava com a confiança que normalmente exibia. Fernanda sentiu-se tocada pela honestidade com que compartilhava algo tão pessoal. Ao chegarem de volta à pousada, a maioria dos hóspedes já havia se recolhido. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante das ondas e o ocasional chamado de algum pássaro noturno. Amanhã posso mostrar mais da propriedade e também o centro histórico de Paraty, se você quiser, ofereceu Miguel quando pararam em frente ao chalé de Fernanda. Adoraria, respondeu ela, percebendo que realmente desejava conhecer mais daquele lugar e do projeto que tanto significava para ele. Houve um momento de hesitação entre eles, uma tensão sutil que fez Fernanda se perguntar se ele tentaria beijá-la. Em vez disso, Miguel simplesmente segurou sua mão por um breve momento, um toque que pareceu tão íntimo quanto qualquer beijo. Boa noite, Fernanda. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Miguel. Dentro do chalé, Fernanda abriu as janelas para deixar entrar a brisa marinha e deitou-se na cama, observando as sombras que a luz da lua projetava no teto. Sua mente fervilhava com impressões do dia, conversas com os jovens do programa, o olhar de Miguel ao falar sobre Helena e, inevitavelmente, ideias para o centro de formação que começavam a tomar forma em sua imaginação. Adormeceu com o som das ondas ao fundo.
sonhando com estruturas de bambu que se erguiam organicamente da terra, integrando-se perfeitamente à paisagem exuberante de Paraty. Na manhã seguinte, foi despertada pelo canto de pássaros e pela luz dourada do sol nascente que entrava pelas janelas. Por um momento, ficou desorientada, acostumada ao despertar em seu apartamento em São Paulo, com o ruído de trânsito ao fundo. A realidade de onde estava e por quê voltou gradualmente, trazendo consigo uma sensação inesperada de leveza. Após um banho revigorante, dirigiu-se ao restaurante principal, onde um café da manhã farto estava sendo servido. Frutas tropicais frescas, pães artesanais, bolos caseiros, sucos naturais e o inconfundível aroma de café recém-passado criavam uma experiência sensorial completa. "Dormiu bem?" perguntou Juliana, aproximando-se com uma jarra de café. "Maravilhosamente", respondeu Fernanda, aceitando uma xícara. "Não me lembro da última vez que dormi tão profundamente." "É o efeito Paraty", riu Juliana. "A combinação de ar puro, som do mar e ausência de buzinas faz milagres." Miguel chegou pouco depois, parecendo energizado e descansado em roupas leves e informais que combinavam perfeitamente com o ambiente. "Bom dia! Espero que esteja pronta para um dia cheio", cumprimentou ele. "Pensei em começarmos com uma visita completa à propriedade, depois almoçarmos no centro histórico e passarmos a tarde conhecendo um pouco da cidade." O roteiro soava perfeito e Fernanda concordou entusiasticamente. Após o café, Miguel a levou em um tour detalhado pela pousada e seus arredores. A propriedade era ainda mais impressionante à luz do dia. Cerca de 5 hectares que desciam suavemente até uma praia particular, com construções espalhadas harmoniosamente pela área, respeitando a vegetação nativa. "Tentamos intervir o mínimo possível na paisagem", explicou Miguel. "A maioria das árvores são originais do terreno, e replantamos espécies nativas onde foi necessário. Além dos chalés para hóspedes, havia oficinas onde os jovens aprendiam diferentes ofícios: marcenaria, cerâmica, tecelagem, culinária, e uma pequena horta orgânica que fornecia grande parte dos vegetais usados no restaurante. Tudo o que fazemos aqui tem um propósito duplo", explicou Miguel enquanto caminhavam. "Os hóspedes têm uma experiência autêntica e sustentável, e os jovens recebem formação prática que podem usar para construir seus futuros." Quando finalmente chegaram ao terreno destinado ao futuro centro de formação, agora visto sob a luz clara da manhã, Fernanda sentiu uma onda de inspiração. O local era perfeito, uma clareira natural cercada por árvores altas, com vista para o mar ao longe e as montanhas ao fundo. "Quero te mostrar algo", disse Miguel, conduzindo-a até uma pequena elevação. De lá, podiam ver toda a propriedade, desde a praia até o início da mata mais densa que marcava o limite do terreno. "Este é o meu lugar favorito para pensar. Daqui, consigo visualizar tudo o que construímos e tudo o que ainda podemos construir." Havia um brilho em seus olhos que Fernanda não pôde deixar de admirar, uma mistura de orgulho pelo que já havia realizado e entusiasmo pelo que estava por vir. "Você realmente ama este lugar", comentou ela. "Amo o que ele representa", respondeu Miguel. "Possibilidades, recomeços, a ideia de que podemos criar algo que continua além de nós." Após o almoço em um charmoso restaurante no centro histórico de Paraty, Miguel e Fernanda passeavam pelas ruas de pedra do período colonial, admirando as casas caiadas de branco com portas e janelas coloridas. O centro da cidade parecia congelado no tempo, preservando a arquitetura e a atmosfera do Brasil imperial. "Paraty tem essa capacidade única de conectar passado e presente", comentou Miguel, enquanto caminhavam lentamente pela Rua do Comércio. "É um dos poucos lugares onde ainda se pode sentir a história viva." Fernanda observava atentamente os detalhes arquitetônicos das construções centenárias, os balcões de ferro forjado, as soleiras de pedra desgastadas pelo tempo, a perfeita proporção das fachadas. "É incrível como a arquitetura colonial brasileira conseguiu se adaptar tão bem ao nosso clima", refletiu ela. "As paredes grossas mantêm o interior fresco, as janelas amplas permitem ventilação cruzada, os beirais protegem da chuva. Há uma sabedoria intuitiva nesses projetos que muitas construções modernas perderam."
Miguel a observava com um sorriso, claramente apreciando seu entusiasmo profissional. É exatamente esse tipo de sensibilidade que precisamos para o centro de formação. Algo que respeite o conhecimento tradicional, mas o reinterprete para as necessidades atuais. Continuaram caminhando até chegarem à igreja de Santa Rita, a mais antiga da cidade, situada no alto de uma pequena colina. Sentaram-se nos degraus de pedra que levavam ao adro, com vista para a Baía de Paraty e suas águas calmas pontilhadas de barcos coloridos. Há algo que você precisa saber, Fernanda, disse Miguel subitamente, seu tom mudando para algo mais sério. Sobre como realmente a encontrei. Fernanda se virou para encará-lo, sentindo um leve aperto no estômago. Achei que já tínhamos esclarecido isso. Você viu meu trabalho, planejava me contatar. Sim, mas há mais. Miguel respirou fundo, como se tomasse coragem. Eu sabia que você estaria naquele restaurante na noite do seu aniversário. Como assim? Fernanda franziu o senho, confusa. Há alguns meses, quando comecei a pesquisar arquitetos para o projeto, seu nome apareceu em uma lista de recomendações. Fiquei impressionado com seu portfólio, especialmente com o projeto da fábrica revitalizada. Queria contatá-la formalmente, mas antes quis saber mais sobre você. Miguel fez uma pausa, claramente desconfortável com o que diria a seguir. Contratei uma pessoa para fazer uma pesquisa básica sobre você. Perfil profissional, redes sociais, essas coisas. Nada invasivo, apenas informações públicas. Foi assim que descobri que era seu aniversário naquele dia e que você havia feito uma reserva no Almanara. Fernanda sentiu o sangue gelar em suas veias. Você me perseguiu? Não! Miguel parecia genuinamente alarmado com a sugestão. Não foi assim. Eu só aproveitei a coincidência de estarmos na mesma cidade para criar um encontro que parecesse casual. Pensei que seria mais fácil do que uma abordagem formal, que você provavelmente recusaria. Um encontro que parecesse casual, repetiu Fernanda, as palavras soando estranhas em sua boca. Então, nada foi real? A coincidência dos aniversários? Isso foi real, garantiu Miguel rapidamente. Realmente é meu aniversário na mesma data. Foi por isso que a situação me pareceu quase predestinada. Como se fosse um sinal de que deveria prosseguir. Fernanda se levantou abruptamente, precisando de espaço para processar o que acabava de ouvir. Sentiu-se tola, manipulada. O conto de fadas que havia vivido nas últimas 36 horas desmoronava como um castelo de areia. Por que está me contando isso agora? Perguntou finalmente, seu tom mais controlado do que esperava. Miguel também se levantou, mas manteve distância, respeitando seu espaço. Porque vi como você se conectou com o projeto, com os jovens. Porque percebi que, se vamos trabalhar juntos, precisa ser com base em honestidade. E por quê? Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Porque comecei a sentir algo por você que não esperava. Algo que vai além do profissional. Fernanda deu alguns passos, afastando-se, tentando organizar seus pensamentos. Estava furiosa, sim, mas também confusa. O projeto era real, os jovens eram reais, o impacto positivo que Miguel estava criando era inegável. E a conexão que sentira com ele, aquilo também tinha sido real, ou apenas uma construção cuidadosamente orquestrada. Preciso de um tempo, disse finalmente. Sozinha. Miguel assentiu, respeitando sua decisão. Claro, entendo completamente. Estarei na pousada quando estiver pronta para conversar. Fernanda passou as horas seguintes vagando pelas ruas de Paraty, tentando digerir a revelação. Visitou lojas de artesanato, sentou-se à beira do cais observando o movimento do mar, entrou em uma pequena galeria de arte onde se perdeu em pinturas de paisagens locais. Em cada lugar, pensava sobre o que havia descoberto e o que isso significava. Por um lado, sentia-se traída, enganada. Por outro, questionava-se se a intenção por trás das ações de Miguel havia sido realmente maliciosa. Ele poderia ter mantido o segredo, continuado com a farsa. Em vez disso, escolheu revelar a verdade, mesmo correndo o risco de perdê-la. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Fernanda finalmente tomou uma decisão. Pegou um táxi de volta à pousada, determinada a ter uma conversa franca com Miguel.
Ao chegar, foi informada por Juliana que ele estava na praia, sentado em uma pequena plataforma de madeira que avançava alguns metros sobre o mar. Fernanda caminhou pela trilha de areia que levava até lá, sentindo o coração acelerar a cada passo. Miguel estava sozinho, observando o horizonte onde o sol desaparecia lentamente. Ao ouvir seus passos, virou-se, mas não disse nada, aguardando que ela falasse primeiro. Você deveria ter me contado desde o início, começou Fernanda, sentando-se ao seu lado, mas mantendo uma distância segura. Eu sei, admitiu ele. Cometi um erro. Quando o planejei, parecia apenas uma estratégia para conseguir sua atenção profissional. Mas depois que nos conhecemos, quando percebi que havia algo mais acontecendo, ele suspirou. Fiquei com medo de arruinar tudo. E acabou arriscando isso mesmo assim, ao contar a verdade hoje. Porque percebi que qualquer coisa construída sobre uma mentira está destinada a desmoronar, respondeu ele, seu olhar encontrando o dela. E eu não quero que o que estamos construindo desmorone, Fernanda. O silêncio pairou entre eles por alguns momentos, preenchido apenas pelo som suave das ondas quebrando na praia. Não sei se posso confiar em você agora, disse ela finalmente. Entendo isso, e respeitarei qualquer decisão que tomar. Ele fez uma pausa. Mas quero que saiba que o projeto é real. A necessidade desses jovens é real. E o que estou sentindo, por você também é real. Fernanda refletiu sobre suas palavras, sobre tudo o que havia visto e experimentado nos últimos 2 dias, a paixão genuína de Miguel pelo projeto, o impacto visível na vida dos jovens, a comunidade que havia criado ali. Podia discordar de seus métodos, mas não podia negar que suas intenções pareciam sinceras. Vou ficar até amanhã como planejado, decidiu ela, e vou pensar sobre o projeto, porque não é sobre você ou sobre mim, é sobre algo maior. O alívio no rosto de Miguel era visível. Obrigado, é tudo o que posso pedir. Voltaram para a pousada caminhando lado a lado, mas sem se tocar. Um espaço físico que refletia a distância emocional que a revelação havia criado. O jantar daquela noite foi menos animado que o anterior, pelo menos para Fernanda. Ela interagiu com os jovens e outros hóspedes, mas manteve uma reserva que não havia demonstrado antes. Miguel, por sua vez, respeitou seu espaço, sentando-se do outro lado da mesa e conversando principalmente com outros membros da equipe. De volta ao seu chalé, Fernanda sentou-se na varanda, ouvindo o som do mar e contemplando as estrelas que brilhavam intensamente no céu sem poluição luminosa. Sua mente estava dividida, seu coração confuso. Por um lado, sentia-se atraída pelo projeto, pela oportunidade de criar algo significativo, com um propósito real. Por outro, a manipulação inicial de Miguel havia quebrado algo frágil que começava a se formar entre eles. Foi quando notou um pequeno pacote sobre a mesa de cabeceira que não estava lá quando saíra mais cedo. Era uma caixa simples, embrulhada em papel craft, sem fita ou adornos. Junto dela, um cartão escrito à mão. Fernanda, independentemente de sua decisão sobre o projeto ou sobre nós, gostaria que aceitasse este presente. É algo que levo comigo há muito tempo e acredito que talvez possa significar algo para você também. Miguel. Intrigada, Fernanda abriu o pacote com cuidado. Dentro havia um caderno de capa de couro desgastado, aparentemente antigo e muito usado. Ao abri-lo, descobriu que era um diário, o diário de Helena. As primeiras páginas estavam datadas de 6 anos atrás e descreviam o primeiro encontro dela com Miguel em Paraty. As entradas subsequentes revelavam o desenvolvimento de seu relacionamento, seus planos juntos para a pousada e, mais importante, a visão que compartilhavam de criar oportunidades reais para jovens de comunidades carentes. À medida que avançava na leitura, Fernanda sentiu um nó se formar em sua garganta. As últimas entradas, escritas quando Helena já sabia de sua condição cardíaca, eram particularmente comoventes, reflexões sobre legado, sobre como continuar vivendo através do impacto positivo que deixamos no mundo. A última página continha apenas uma frase, escrita com uma caligrafia já trêmula. Não é quanto tempo temos, mas o que fazemos com esse tempo. Fernanda fechou o diário, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. O gesto de Miguel, ao compartilhar algo tão íntimo e pessoal, a tocou profundamente.
Não era apenas uma tentativa de manipulação emocional. Era um ato de confiança, de vulnerabilidade real. Naquela noite, deitada na cama com o som das ondas ao fundo, Fernanda tomou sua decisão. Não sabia exatamente o que o futuro reservava para ela e Miguel no nível pessoal, mas sabia que queria fazer parte daquele projeto. Não por ele, mas pelos jovens, pela comunidade e talvez principalmente por si mesma, pela arquiteta que um dia sonhara em criar espaços que transformassem vidas. Na manhã seguinte, ao encontrar Miguel no café da manhã, aproximou-se com o diário em mãos. "Obrigada por compartilhar isso comigo", disse, devolvendo o caderno. "Significa muito." Miguel assentiu, recebendo o diário com cuidado reverente. "Helena teria gostado de você. Ela acreditava firmemente que os espaços que habitamos moldam quem somos." "Uma filosofia que compartilho", respondeu Fernanda. Então, após uma pequena pausa, "Sobre o projeto, gostaria de apresentar uma proposta preliminar. Vou precisar de algumas semanas para desenvolver algo sólido, conciliando com meus outros compromissos em São Paulo." As 3 semanas que se seguiram à viagem a Paraty foram as mais intensas da vida profissional de Fernanda. Durante o dia, continuava com seus projetos regulares no escritório, participando de reuniões, supervisionando obras em andamento, mantendo a fachada de normalidade que seus sócios e clientes esperavam. Mas as noites e madrugadas pertenciam ao projeto do Centro de Formação Novos Horizontes. Seu apartamento no Itaim se transformara em um pequeno estúdio improvisado. A mesa de jantar desaparecera sob camadas de esboços, amostras de materiais e maquetes preliminares. Kickstarter, seu gato, agora precisava navegar por um labirinto de livros sobre arquitetura sustentável e bioconstrução para chegar até sua vasilha de comida. Fernanda trabalhava com uma paixão renovada que surpreendia a si mesma. Cada linha traçada, cada volume imaginado, carregava um propósito que ia muito além da estética ou da funcionalidade básica. Estava projetando não apenas um edifício, mas um espaço de transformação, um catalisador para futuros alternativos. Miguel e ela mantinham contato frequente por videoconferência. Ele respeitava seu espaço, mantendo as conversas focadas principalmente no projeto, embora ocasionalmente perguntasse como ela estava ou compartilhasse histórias dos jovens da pousada. Não mencionava o que havia acontecido entre eles, nem pressionava por definições. Era como se tivesse entendido que a confiança, uma vez quebrada, precisava ser reconstruída lentamente, tijolo por tijolo. Em uma dessas chamadas, 3 semanas após seu retorno de Paraty, Fernanda finalmente revelou seu conceito completo para o centro. "Pensei em uma estrutura inspirada nas aldeias indígenas tradicionais", explicou ela, compartilhando sua tela para mostrar os desenhos. "Uma construção principal circular, que servirá como espaço comunitário e sala multiuso, circundada por módulos menores interconectados que abrigarão as salas de aula e oficinas." Os desenhos mostravam uma arquitetura orgânica que parecia emergir naturalmente da paisagem. A estrutura principal tinha um teto elevado em forma cônica, inspirado nas ocas indígenas, com uma abertura central que permitiria ventilação natural e entrada de luz. Os módulos satélites, também com formas arredondadas, estavam dispostos seguindo a topografia natural do terreno. "Os materiais seriam principalmente locais", continuou Fernanda, enquanto avançava para slides detalhando os aspectos construtivos. "Estrutura de bambu tratado, paredes de taipa ou adobe, dependendo da disponibilidade de matéria-prima na região. Telhados verdes nas estruturas menores para isolamento térmico e integração visual com a paisagem." Miguel observava com crescente entusiasmo, fazendo perguntas ocasionais sobre aspectos técnicos, mas principalmente deixando-a explicar sua visão sem interrupções. "O centro seria praticamente autossuficiente", prosseguiu ela. "Captação de água da chuva, tratamento natural de efluentes através de jardins filtrantes, energia solar para as necessidades básicas. Estou pensando também em um sistema de compostagem integrado que poderia se conectar com a horta já existente na pousada." Quando terminou sua apresentação, houve um momento de silêncio.
Miguel a observava através da tela com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo, que ela não conseguia definir exatamente. Fernanda, isso é extraordinário, disse ele finalmente. Vai muito além do que eu imaginava. Você realmente entendeu a essência do que estamos tentando criar aqui. Obrigada, respondeu ela, sentindo uma onda de calor subir pelo rosto. Foi um desafio interessante integrar as necessidades práticas com os valores do projeto. Ainda há muito a refinar, claro, especialmente em termos de orçamento e viabilidade construtiva, mas... Não, é perfeito, interrompeu Miguel. É exatamente o que precisamos. Na verdade, ele hesitou como se considerasse suas próximas palavras com cuidado. Gostaria que você viesse a Paraty na próxima semana. Temos uma reunião com potenciais investidores, pessoas que podem ajudar a expandir o programa para outras regiões. Seria incrível se você pudesse apresentar esse conceito pessoalmente. Fernanda sentiu um aperto no estômago. Voltar a Paraty significava confrontar não apenas o projeto, mas também os sentimentos confusos que nutria por Miguel. Nas últimas semanas, havia conseguido manter essas emoções em segundo plano, focando-se exclusivamente no trabalho. Mas encontrá-lo pessoalmente novamente... Eu preciso verificar minha agenda, respondeu, ganhando tempo. Temos a apresentação do projeto Morumbi na terça-feira e há algumas reuniões que não posso perder. Entendo completamente, disse Miguel sem pressionar. A reunião está marcada para sexta-feira. Se puder vir na quinta à noite e ficar até sábado, seria perfeito. Mas se não for possível, podemos tentar uma apresentação remota. Vou verificar e te aviso amanhã, prometeu Fernanda, encerrando a chamada pouco depois. Quando a tela ficou preta, ela permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo o que acabara de acontecer. Seu projeto havia sido recebido com entusiasmo genuíno, uma validação profissional que há muito não sentia. Mas a perspectiva de rever Miguel despertava uma ansiedade que não podia ignorar. Nas 3 semanas desde Paraty, tentara racionalizar seus sentimentos. Dizia a si mesma que a atração que sentira por ele havia sido amplificada pelo contexto. A coincidência dos aniversários, a beleza do lugar, a conexão com um propósito maior. Convencia-se de que sua reação à revelação sobre como realmente haviam se conhecido era justificada. Afinal, ele havia manipulado seu primeiro encontro, criado uma situação artificial. Mas então, lembrava-se do diário de Helena, da honestidade com que ele eventualmente revelara a verdade, arriscando perdê-la, e das dezenas de jovens cujas vidas estavam sendo transformadas por seu projeto. As coisas nunca eram simples quando se tratava de julgar as ações e intenções de outras pessoas. Naquela noite, enquanto observava a cidade iluminada pela janela de seu apartamento, Fernanda percebeu que estava em uma encruzilhada não apenas profissional, mas pessoal. O projeto do Centro de Formação representava uma oportunidade de dar um novo rumo à sua carreira, de criar algo com significado real. Mas também significava mergulhar mais profundamente no mundo de Miguel, com todas as complicações emocionais que isso implicava. Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Enviou uma mensagem para Miguel, confirmando sua presença em Paraty para a reunião com os investidores, e então chamou seus sócios para uma conversa séria. Preciso de uma redução temporária na minha carga de projetos, anunciou ela, sentada à mesa de reuniões do escritório com Carlos e Mariana, seus sócios há 8 anos. Estou envolvida em um projeto pro bono que tem grande significado para mim. Explicou brevemente sobre a pousada Novos Horizontes e o centro de formação, enfatizando o impacto social do projeto, sem entrar em detalhes sobre sua relação pessoal com Miguel. Carlos, sempre pragmático, franziu o senho. Fernanda, você sabe que estamos no meio do projeto Morumbi e temos a proposta para aquele condomínio em Alphaville. Sei disso, respondeu ela firmemente. Não estou abandonando nenhum compromisso. Apenas peço flexibilidade para dedicar parte do meu tempo a este projeto. Acredito que também trará visibilidade positiva para o escritório, associando nossa marca a uma iniciativa de impacto social. Mariana, que sempre fora a mais sensível às questões sociais entre os três, parecia intrigada. Parece um projeto interessante.
E honestamente, faz tempo que não te vejo tão animada com algo. A conversa continuou por quase 1 hora, com negociações e reorganização de responsabilidades. No final, chegaram a um acordo. Fernanda manteria sua participação nos projetos principais do escritório, mas teria flexibilidade para dedicar 2 semanas por mês ao projeto em Paraty, com possibilidade de trabalho remoto. Ao sair da reunião, sentiu simultaneamente um peso sair de seus ombros e uma nova responsabilidade se estabelecer. Estava oficialmente comprometida com o Centro de Formação Novos Horizontes e, por extensão, com Miguel e toda a comunidade que ele havia criado. A viagem de volta a Paraty na quinta-feira trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa. Desta vez, Fernanda voou até o Rio e alugou um carro, preferindo a independência de poder ir e vir conforme sua própria programação. Durante o trajeto pela Rio Santos, revisitou mentalmente sua apresentação, ajustando argumentos, preparando-se para possíveis questionamentos dos investidores. Quando finalmente chegou à pousada, já era início da noite. Miguel a esperava na recepção, seu rosto iluminando-se ao vê-la, embora mantivesse uma distância respeitosa, cumprimentando-a com um abraço breve e formal. "Bem-vinda de volta", disse ele simplesmente. "Obrigada por me receber novamente", respondeu Fernanda, tentando manter um tom profissional apesar do leve tremor que sentiu ao revê-lo. Juliana apareceu para conduzi-la ao mesmo chalé que havia ocupado antes, agora decorado com um arranjo de flores tropicais frescas sobre a mesa. "Os jovens estão muito animados com sua volta", comentou a gerente. "Especialmente depois que Miguel mostrou alguns de seus esboços preliminares para o centro." "Espero não ter criado expectativas muito altas", respondeu Fernanda, sentindo uma pontada de insegurança. "Pelo contrário", garantiu Juliana. "Você trouxe esperança concreta. Isso é mais valioso do que qualquer promessa vaga." Após se acomodar, Fernanda juntou-se a todos para o jantar comunitário. Foi recebida com entusiasmo genuíno pelos jovens, que pareciam tê-la adotado como parte da família Novos Horizontes. Paulo, o jovem marceneiro, mostrou-lhe com orgulho fotos de uma mesa que havia concluído recentemente, vendida para um restaurante de São Paulo. Teresa contou que estava considerando fazer um curso técnico de gestão hoteleira para assumir mais responsabilidades na pousada. "Seu projeto vai mudar muitas vidas", comentou Mateus, o jovem aprendiz de chefe, enquanto servia a sobremesa. "Quando o centro estiver pronto, poderemos receber mais jovens, oferecer mais cursos." A sinceridade em sua voz fez Fernanda sentir o peso da responsabilidade que assumira, mas também a reafirmou em sua decisão de comprometer-se com o projeto. Após o jantar, Miguel a convidou para uma caminhada pela praia. A noite estava clara, com uma lua quase cheia iluminando suavemente as ondas que quebravam na areia. "Como se sente voltando aqui?", perguntou ele, quando estavam longe o suficiente para ter privacidade. "É estranho", admitiu Fernanda. "Parece que muito mais tempo passou desde a primeira visita. Sinto que conheço este lugar há anos, não semanas." Miguel assentiu, compreensivo. "Paraty tem esse efeito nas pessoas. É como se o tempo funcionasse diferente aqui." Caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som das ondas. "Fernanda", disse Miguel, finalmente parando para encará-la. "Antes de entrarmos na reunião de amanhã, quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre nós no nível pessoal, estou comprometido com este projeto e com sua visão para ele. Se preferir manter nossa relação estritamente profissional, respeitarei completamente." Ela sentiu o coração acelerar com suas palavras. Era uma oferta sincera de espaço, de respeito por seus limites. Mas também sentia, por trás delas, a mesma atração que experimentara desde o primeiro momento. Agora mais madura, menos impulsiva, mas igualmente real. "Obrigada", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Ainda estou processando muita coisa. O projeto, a mudança na minha rotina profissional e preciso de tempo." "Tempo é algo que temos", respondeu ele com um pequeno sorriso. "O centro de formação não será construído da noite para o dia." Fernanda sorriu também, sentindo uma parte da tensão entre eles se dissipar. Não era uma resolução completa, mas um começo, um entendimento mútuo de que o que quer que existisse entre eles
teria espaço para evoluir naturalmente, sem pressões ou expectativas prematuras. Voltaram à pousada caminhando lado a lado, ocasionalmente seus braços se tocando levemente, cada contato enviando pequenas ondas de eletricidade pela pele de Fernanda. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não a assustava. Pelo contrário, parecia cheia de possibilidades. De volta ao chalé, Fernanda fez uma última revisão em sua apresentação para o dia seguinte. As imagens do projeto, agora refinadas e detalhadas, pareciam ganhar vida na tela de seu laptop. Não era apenas um conjunto de edifícios, era uma visão de futuro, uma declaração de valores, uma ponte entre o mundo que existia e o mundo que poderia existir. Adormeceu com o som das ondas ao fundo, sentindo-se pela primeira vez em anos, completamente alinhada com seu propósito como arquiteta e como ser humano. 6 meses se passaram desde a apresentação de Fernanda para os investidores em Paraty. Aquele dia havia marcado uma virada definitiva em sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Os investidores não apenas aprovaram o projeto do Centro de Formação Novos Horizontes, como duplicaram o orçamento inicialmente previsto, permitindo a implementação completa de todas as inovações sustentáveis que ela havia proposto. Naquela manhã ensolarada de fevereiro, Fernanda observava do alto de uma pequena colina o progresso da construção. O que antes eram apenas linhas em papel e maquetes, agora ganhava forma concreta na paisagem. A estrutura principal circular já estava erguida, sua cobertura cônica desenhando uma silhueta impressionante contra o céu azul de Paraty. Os módulos satélites começavam a tomar forma, integrados harmoniosamente ao terreno, como se sempre tivessem feito parte daquele lugar. Ainda me emociono cada vez que venho aqui, disse Miguel, aproximando-se silenciosamente por trás dela. Ver seu projeto ganhando vida é como assistir a um milagre diário. Fernanda sorriu, sentindo o calor familiar de sua presença. Nos últimos 6 meses, haviam desenvolvido uma nova dinâmica. Uma parceria que ia além do profissional, mas que evoluía em seu próprio ritmo, respeitando o tempo e o espaço que ambos precisavam. Temos uma equipe incrível, respondeu ela, observando os trabalhadores. Muitos deles jovens das comunidades vizinhas que estavam recebendo treinamento em técnicas de bioconstrução como parte do projeto. Eles entenderam a essência do que estamos tentando criar aqui. Você inspirou todos eles, disse Miguel, agora parado ao seu lado, seus ombros quase se tocando. Nunca vi tanta dedicação em uma obra. Nos últimos meses, Fernanda havia reorganizado completamente sua vida para acomodar o projeto. Reduzira significativamente seus compromissos em São Paulo, delegando mais responsabilidades para seus sócios e mantendo apenas alguns clientes selecionados. Agora passava 2 semanas por mês em Paraty, supervisionando pessoalmente a construção do centro, e as outras 2 em São Paulo, administrando à distância e cuidando de seus projetos remanescentes na capital. Para sua surpresa, a transição havia sido menos traumática do que imaginara. Seus sócios, inicialmente céticos, haviam se entusiasmado com o projeto depois de uma visita a Paraty, chegando a oferecer serviços pro bono para algumas estruturas adicionais que a Fundação Novos Horizontes planejava construir no futuro. Temos uma reunião com a equipe de permacultura em meia hora, lembrou Miguel consultando o relógio. Eles têm algumas ideias para integrar os jardins filtrantes com a produção de alimentos. Só preciso de mais alguns minutos aqui, respondeu Fernanda, seus olhos ainda fixos na construção abaixo. Quero absorver essa visão. Miguel assentiu, compreensivo, e começou a descer a trilha em direção ao escritório temporário instalado na pousada, deixando-a com seus pensamentos. Sozinha, Fernanda refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. O projeto do centro havia despertado interesse nacional, sendo destacado em revistas de arquitetura e sustentabilidade. Recebera convites para dar palestras em universidades, compartilhando sua experiência em integrar impacto social e práticas sustentáveis. Sua carreira estava tomando uma direção que jamais havia imaginado, e pela primeira vez sentia que estava realmente fazendo a diferença que sempre quisera como arquiteta. Mas as mudanças mais profundas haviam ocorrido em seu interior.
A mulher solitária que celebrara seu aniversário em um restaurante vazio em São Paulo parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Agora estava cercada de uma comunidade vibrante, conectada a um propósito maior que transcendia suas próprias necessidades e desejos. E havia Miguel. Seu relacionamento havia evoluído lentamente, com cuidado e respeito mútuos. A confiança, inicialmente abalada pela revelação de como haviam se conhecido, foi reconstruída gradualmente através de ações, não apenas palavras. Miguel nunca pressionara por definições ou compromissos formais, permitindo que a conexão entre eles florescesse organicamente. Haviam compartilhado seu primeiro beijo real apenas 2 meses após a reunião com os investidores, em uma noite de celebração, quando o financiamento para o projeto foi finalmente oficializado. Desde então, permitiram-se explorar os sentimentos que haviam nascido naquela noite de aniversário em São Paulo, agora fundamentados em um conhecimento muito mais profundo um do outro. Fernanda desceu a trilha lentamente, admirando a vegetação exuberante que cercava o caminho. A Mata Atlântica, com sua biodiversidade impressionante, havia sido cuidadosamente preservada durante a construção, com apenas o mínimo necessário de vegetação removida para acomodar as estruturas. No escritório temporário encontrou a equipe já reunida. Além de Miguel, estavam presentes Juliana, agora diretora executiva da Fundação Novos Horizontes, Paulo, o jovem marceneiro que havia sido promovido a supervisor da oficina de marcenaria, e o casal de permacultores, Ana e Rodrigo, que haviam sido contratados para desenvolver os sistemas integrados de produção de alimentos e tratamento natural de efluentes. Fernanda, estávamos discutindo a possibilidade de expandir o sistema de captação de água da chuva, disse Ana assim que ela entrou. Com as modificações que Rodrigo está propondo, poderíamos aumentar nossa capacidade em quase 40%. A reunião prosseguiu por quase 2 horas, com discussões técnicas sobre integração de sistemas, aproveitamento de recursos naturais e adaptações no projeto original para acomodar novas ideias. Era um processo colaborativo, onde a visão de Fernanda servia como base, mas era constantemente enriquecida pelas contribuições de especialistas e da comunidade local. Ao final do dia, exausta, mas satisfeita, Fernanda retornou ao seu chalé, agora quase um segundo lar. Nos primeiros meses, havia mantido o apartamento em São Paulo intacto, voltando para lá nas semanas em que não estava em Paraty. Recentemente, porém, começara a trazer mais de seus pertences para o chalé, tornando-o gradualmente mais pessoal. Tomou um banho demorado, trocou de roupa e preparava-se para o jantar, quando ouviu uma leve batida na porta. Era Miguel, segurando uma garrafa de vinho e 2 copos. Pensei que poderíamos comemorar, disse ele, com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Recebi a confirmação de que o próximo lote de financiamento será liberado semana que vem. Estamos oficialmente garantidos até a conclusão do projeto. Isso é maravilhoso, exclamou Fernanda, convidando-o a entrar. Sentaram-se na varanda, compartilhando o vinho enquanto observavam o sol se pôr sobre o mar. Era um ritual que haviam desenvolvido nos últimos meses, esses momentos quietos no final do dia, quando podiam deixar de lado as demandas do projeto e simplesmente estar juntos. Tenho pensado muito ultimamente, começou Miguel, após um período de silêncio confortável. Sobre coincidências, destino, as escolhas que fazemos. Fernanda o observou, intrigada pelo tom reflexivo. Alguma conclusão? Talvez, respondeu ele, girando levemente o vinho em seu copo. Quando planejei aquele encontro casual no restaurante, estava pensando apenas no projeto, em como convencê-la a participar. Nunca imaginei. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Nunca imaginei que encontraria alguém que mudaria minha vida completamente. Fernanda sentiu um calor subir por seu rosto, não apenas pelo vinho. Acredito que ambos tínhamos algo vazio dentro de nós, algo que precisava ser preenchido. Helena costumava dizer que o universo conspira para nos colocar onde precisamos estar, mesmo quando pensamos que estamos no controle, comentou Miguel. No início achei que era apenas uma de suas filosofias românticas. Agora não tenho tanta certeza. Acho que ela estaria orgulhosa,
disse Fernanda suavemente. Do projeto, da fundação, de tudo o que você construiu. De tudo o que construímos, corrigiu Miguel, alcançando sua mão sobre a mesa. Isso não seria possível sem você, Fernanda. Não apenas o centro físico, mas tudo o que ele representa. Você trouxe uma dimensão ao projeto que eu jamais poderia ter imaginado sozinho. Naquele momento, sob o céu que começava a se pontilhar de estrelas, Fernanda percebeu com clareza cristalina o quanto sua vida havia mudado, desde aquela noite solitária de aniversário. Não era apenas o projeto profissional, nem mesmo o relacionamento com Miguel. Era uma transformação completa em sua maneira de existir no mundo, de entender seu propósito e seu lugar. Tenho um presente para você, disse Miguel, retirando um pequeno pacote do bolso de sua camisa. Algo para marcar esta fase do nosso caminho juntos. Fernanda abriu o pacote com cuidado, revelando um pequeno caderno de couro artesanal com seu nome gravado discretamente na capa. É feito por Paulo, explicou Miguel. O primeiro de uma série que ele está criando para vender na loja da pousada. Pensei que você poderia usá-lo para registrar suas ideias, seus sonhos para o futuro. Fernanda folheou o caderno, sentindo a textura das páginas feitas à mão. Era um presente simples, mas profundamente significativo. Um convite para continuar escrevendo sua própria história, agora em um contexto completamente novo. Obrigada, sussurrou, incapaz de expressar completamente o que sentia. Miguel sorriu, aquele sorriso que havia primeiro capturado sua atenção no restaurante em São Paulo. Tenho mais uma coisa para compartilhar, disse ele, com um brilho de excitação em seus olhos. Recebi um contato de uma comunidade no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eles souberam do nosso projeto aqui e estão interessados em algo semelhante para a região deles. Outro centro de formação? Perguntou Fernanda, já sentindo o familiar formigamento de inspiração. Algo nessa linha, mas adaptado às necessidades e cultura locais, explicou Miguel. Eles têm uma tradição incrível de artesanato em cerâmica, mas enfrentam muitos dos mesmos desafios sociais dos jovens daqui. Pensei que talvez pudéssemos ir conhecer a comunidade juntos quando o centro daqui estiver mais adiantado. A proposta pairou no ar entre eles. Não apenas um novo projeto profissional, mas um próximo capítulo em sua jornada conjunta. Fernanda sentiu uma onda de emoção que não podia ser contida. Adoraria, respondeu simplesmente, sua voz carregada de todas as possibilidades que aquele convite representava. Miguel se inclinou sobre a mesa e a beijou suavemente, um beijo que selava não apenas o momento presente, mas um futuro compartilhado de propósito e conexão. Na manhã seguinte, acordaram com o som de chuva suave caindo sobre o telhado do chalé. Era um daqueles dias raros em que o trabalho na construção seria limitado, oferecendo um tempo inesperado para reflexão e planejamento. Após o café da manhã, enquanto a maioria da equipe se reunia no espaço comum para atividades internas, Fernanda pegou seu novo caderno e caminhou até o terreno da construção, protegida por uma capa de chuva. Queria ver o projeto sob esta nova luz, a estrutura principal brilhando com a umidade, os contornos suavizados pela névoa leve que se formava entre as árvores. Sentou-se sob o abrigo improvisado na entrada da estrutura principal e abriu o caderno na primeira página. Por um momento, apenas observou o papel em branco, pensando em tudo que poderia escrever ali. Sonhos, planos, visões para o futuro. Começou a desenhar, deixando que sua mão guiasse o lápis sem um plano consciente. Surgiram formas orgânicas que se entrelaçavam, representando não apenas estruturas físicas, mas conexões entre pessoas, entre natureza e cultura, entre passado e futuro. Em uma página nova, escreveu: Quando celebrei meu aniversário sozinha naquele restaurante em São Paulo, pensava que minha história já estava escrita. Uma narrativa de sucesso profissional, mas desconexão pessoal. O que não percebi é que cada momento contém em si a semente de uma transformação. Às vezes, precisamos apenas de uma coincidência, um encontro inesperado, para nos mostrar que os capítulos mais importantes de nossas vidas ainda estão por vir. Fechou o caderno, sentindo uma profunda sensação de paz.
A chuva começava a diminuir e raios de sol tentavam atravessar as nuvens. Era como a natureza refletindo sua própria jornada, das sombras para a luz, da solidão para a conexão, do vazio para o propósito. Fernanda sorriu, guardando o caderno na bolsa. Tinha uma reunião com os jovens aprendizes em 1 hora para discutir ideias para os espaços internos do centro. Estava ansiosa para ouvir seus sonhos, suas necessidades, suas visões para o futuro. Havia aprendido que a verdadeira arquitetura não se tratava apenas de criar espaços, mas de criar possibilidades. Enquanto caminhava de volta à pousada, viu Miguel à distância, conversando animadamente com um grupo de visitantes que havia chegado para conhecer o projeto. Ele a viu e acenou, seu rosto iluminando-se com um sorriso que ainda fazia seu coração saltar. Naquele momento, soube com certeza que havia encontrado muito mais que um projeto ou um relacionamento. Havia encontrado um novo horizonte, um futuro que se abria diante dela, cheio de propósito, conexão e possibilidades infinitas. O Centro de Formação Novos Horizontes seria inaugurado 6 meses depois, em uma cerimônia que reuniu autoridades locais, investidores, jornalistas e, mais importante, dezenas de jovens das comunidades vizinhas que se beneficiariam diretamente do espaço. Quando Fernanda cortou a fita simbólica ao lado de Miguel e dos jovens do programa original, não pôde conter as lágrimas de emoção. O projeto havia se tornado um modelo nacional de arquitetura sustentável com impacto social, atraindo visitantes de todo o país e mesmo do exterior. Mais importante, estava cumprindo sua missão: criar oportunidades reais para jovens que, de outra forma, teriam poucas chances de desenvolvimento profissional. E quanto a Fernanda e Miguel? Seu relacionamento continuou a florescer, enraizado na admiração mútua e no compromisso compartilhado com a transformação social. Juntos, expandiram a visão dos novos horizontes para outras regiões, sempre adaptando o modelo às necessidades e culturas locais. Fernanda nunca mais celebrou um aniversário sozinha. Em vez disso, a data tornou-se uma celebração comunitária na pousada, onde todos os aniversariantes do mês eram homenageados com uma grande festa à beira-mar. O que começara como um encontro aparentemente casual em um restaurante vazio, transformara-se em uma jornada de descoberta, propósito e amor, provando que, às vezes, os finais mais felizes surgem dos começos mais improváveis. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Caso queira ver a parte 2 e continuação dessa história, vire membro clicando no link do comentário fixado ou descrição. Lembrando que essa história teve um fim. Para os membros, apenas uma continuação especial.